A paz de Deus, queridos, que a misericórdia do Senhor possa ser na vida de cada um que estiver ouvindo este áudio. Queridos, antes de tudo, eu peço a cada um de vocês com que compartilhe essas pregações, não porque vocês são obrigados, mas porque tem várias pessoas necessitadas de ouvir um evangelho da salvação, de ouvir um evangelho que vai trazer a verdade e pela verdade várias pessoas serão libertas. Então, queridos, mande esta pregação em grupos, mande essa pregação para amigos, para amigas, pessoas que vocês mesmos sabem que precisa de ouvir um evangelho da salvação. E, queridos, hoje eu começo essa mensagem com uma pergunta muito importante. Será que realmente é necessário toda essa perseguição? Será que realmente é necessário ser odiado por tantas pessoas como estamos sendo odiados? Eu acredito que essa perseguição realmente é necessária. Essa perseguição é necessária porque se abrirmos as nossas Bíblias em Marcos 13, versículo 3, todos verão que há, infelizmente, uma perseguição, há um odiamento pelas pessoas que não são da mesma fé que somos. É necessária uma precisão que temos de sermos odiados, de sermos perseguidos, atribulados, por coisas que nós mesmos não temos culpa e não praticamos de errado. Mas, irmãos, como a própria palavra santa nos diz, em Marcos capítulo 13, versículo 3, e com muita atenção eu peço com que vocês venham acompanhar a palavra santa, porque aqui o evangelho é verdadeiro, não estamos aqui pregando teoria próspera, e sim o Espírito Santo, porque temos que ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, e a palavra santa nos diz, no versículo 3, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado. Quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dizendo-nos, quando sucederão estas coisas, Senhor? E quais sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes, vendes que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário sim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai-vos sobre aviso, porque vos entregarão a tribunais e sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Aí no 10 nos diz, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a toda nação. E quando vos levarem e vos entregarem, não vos preocupei com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falarei, porque não sois vós quem fala, mas o Espírito Santo que em vós habita. Aí no 12 nos diz, um irmão entregará à morte, outro irmão e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Irmãos, o que significa a palavra progenitores? Significa descendência, significa pai ou mãe, ou avó ou avô. Então aqui a palavra foi capaz de dizer que naqueles tempos filhos se levantariam contra progenitores e os mataria.
Filho se levantará contra pai, contra mãe, contra avós, e matarão a eles. Então, o mais importante vem agora no 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, a palavra santa foi-nos capaz de dizer e nos anunciar um aviso muito bem claro, que seremos odiados por todos e seremos odiados por todos aqueles que não têm o amor de Cristo. E aqui a palavra nos diz que não deveríamos nos assustar com essas coisas. Aqui diz, e não vos assusteis, porque tudo isso é necessário, tudo isso tem de acontecer para a volta do Messias. Aí, como eu disse aquela pergunta no princípio da pregação, agora eu torno a fazer de novo esta mesma pergunta. Realmente é necessário todo sofrimento? Realmente é necessário toda perseguição, a tribulação que passamos por amor de Cristo? E a palavra nos diz que tudo isso é necessário. A palavra nos diz que tem de ser assim, porque senão o Filho do Homem não voltará. E no 13 nos diz, no 13, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, aqui a palavra foi muito bem clara quando ela disse que aqueles que perseverar até o fim, aqueles que lutar, aqueles que dá de frente com tantas tribulações, mas mesmo assim não desfalecer a fé, não matar a fé, não matar a esperança, porque em Mateus 16, Cristo foi muito bem claro e disse: todo aquele que quer me seguir, toma a tua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Então, irmãos, em diversos capítulos da Bíblia, em diversos livros bíblicos, a palavra do Senhor nos adverte que devemos tomar a nossa cruz e que não devemos nos assustar com o que há de acontecer, porque tem que ser desta maneira, porque se não ser desta maneira, a volta do Filho do Homem não acontecerá e as profecias bíblicas não serão cumpridas. Então, muitas coisas que estão acontecendo hoje, isso tudo é para que as profecias bíblicas possam ser cumpridas. Porque as profecias têm que ser cumpridas, para que as profecias dos antigos apóstolos e pregadores evangélicos possam ser honradas. Porque se não for cumprida, a Bíblia é falsa. Se as profecias bíblicas não se cumprir, a Bíblia é falsa. É por isso que é necessário o Brasil se afundar dia após dia. É por isso que é necessário a América do Sul, América do Norte, América Latina se afundar no pecado dos homens. Tudo isso é necessário. Não espera nada em homens, não espera nada em Bolsonaro, não espera nada em Marina, não espera nada em nenhum tipo de governador. Desista de esperar alguma coisa nos homens. A palavra santa nos diz que maldito aquele que confia no homem, pois o homem é falho, mas Deus é incorruptível. Aleluia, meu Pai. O Senhor é incorruptível. Então temos que acreditar no Senhor sobre todas as coisas. Tira a tua esperança de algum tipo de governador, algum tipo de homem governamental. Tira a tua esperança dele e coloca hoje a tua esperança na Bíblia. Toma a tua cruz, toma vergonha na tua cara, nega a si mesmo. Toma a tua cruz e siga Jesus Cristo e você vai ver as coisas mudar na tua vida. Você vai ver, irmão, que todo aquele sofrimento, você vai ver que toda aquela peleja, aquela desgraça que você vivia, vai se transformar. Mas para isso, para essa transformação acontecer, você tem que tomar a tua cruz. Você tem que seguir a Jesus Cristo. Não adianta nada você esperar essa transformação apenas indo na igreja, ouvindo uma pregação de conforto, mas não querer ler a Bíblia. Não adianta nada você ir na igreja, esperar uma pregação de um pastor especial que está vindo, um pregador especial que está chegando, para você pensar que a tua história vai mudar, porque a tua história não vai mudar desta maneira.
A tua história só vai mudar quando você começar a meditar nas Escrituras e conhecer a verdade. Pois no livro de João uma palavra nos diz: e conhecereis a verdade, e pela verdade vos será liberto. Então é impossível, irmão, alguma pessoa receber os prodígios de Jesus Cristo se essa pessoa não for liberta pela verdade. O próprio Senhor nos adverteu e disse: convertei-vos, isso com jejum, choro e pranto. Se até hoje você não se converteu de todo o teu coração, isso com jejum, choro e pranto, então vai ser impossível você ver a glória do Senhor na tua vida, porque a palavra de Deus mesmo diz: tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas se nada você tem conquistado, se nada está acontecendo na tua vida, é porque infelizmente o Senhor não é a tua fortaleza. Infelizmente o Senhor não está te fortalecendo. Eu não estou aqui para pregar uma mensagem, repassar uma mensagem de conforto, uma mensagem de carinho, uma mensagem de esperança. Eu estou aqui para pregar o verdadeiro evangelho, porque vai ser pregando o verdadeiro evangelho que as pessoas conhecerão a verdadeira vida. As pessoas têm vivido em uma vida falsa, proporcionada pelo pecado, proporcionada pelos falsos profetas pregando o falso evangelho, mas o evangelho verdadeiro é um só. Você até hoje não tem ouvido o evangelho verdadeiro porque você não quer, porque você não tomou vergonha na tua cara, porque Jesus nos adverteu e disse: medita-vos nas Escrituras. Se você não meditar nas Escrituras, irmão, infelizmente você vai estar vagando sobre uma guerra, vai estar vagando numa sociedade, uma nação completamente armada, com palavras para te destruir, com palavras para aniquilar a tua fé. E você vai estar sem escudo, você vai estar sem a espada do Espírito Santo, você vai estar sem o capacete da salvação e sem a couraça da justiça. Mas se você hoje se redimir dos teus pecados, buscar no Espírito Santo, buscar no Senhor como o Senhor nos ensina a buscá-lo, e se desconverter de tudo aquilo que Deus não se agrada e se converter para aquilo que o Senhor se agrada, então o Senhor vai honrar todos os teus planos e sonhos. Mais uma coisa eu digo a todos que estiverem ouvindo: tira a esperança de homens e mulheres, porque isso não nos adianta de nada. Não é eu quem digo, é a Bíblia quem nos adverte que todo aquele que acredita em homem, todo aquele que coloca esperança em homem, unissexamente falando, tanto o homem quanto a mulher, esse terá consequência, porque o homem é corruptível. O coração do homem é corrupto, mas o Deus que servimos é incorruptível. E a imagem do Senhor não pode ser mudada. A imagem do Senhor não pode ser alterada, porque o Senhor é santo, o Senhor é presente, onipotente e unificiente. Mas o Senhor, irmão, hoje te proporciona uma vida diferente se você quiser se arrepender dos seus pecados, porque se você quiser continuar nessa vida desgraçada, me perdoa aqui a expressão de falar, porque a palavra desgraçada significa algo que não existe a graça do Senhor. A palavra desgraçada significa algo que não tem a graça de Deus. E se você quiser continuar nessa vida desgraçada, miserável, sem a graça do Senhor, sem a presença do Senhor, sem o brilho do Senhor na tua vida, então o problema vai ser seu, porque você hoje teve a oportunidade de conhecer o evangelho da salvação. Novamente eu te digo, eu não estou aqui para pregar palavras de conforto, não. Eu estou aqui para pregar o evangelho da salvação, porque hoje muitas pessoas estão indo para a igreja para pregar o que eles querem pregar, como nos dizem no livro da Bíblia, que os falsos profetas, no livro de Jeremias, a palavra do Senhor nos diz, no livro de Jeremias 23, que os falsos profetas diz aquilo que vem do teu próprio coração, diz aquilo que vem dos teus próprios entendimentos, mas eles não falam aquilo que o Senhor quer que seja dito. Eles não falam aquilo que o Senhor quer falar, mas eles falam aquilo que vem do coração deles. Para quem quiser ler, a escritura está em Jeremias 23, no versículo 16. Falsos profetas que diz aquilo que vem dos teus próprios corações, dos teus próprios entendimentos, mas eles não abrem a boca para dizer aquilo que o Senhor realmente quer falar. Profetas que vêm colocando no coração das pessoas esperanças vãs, esperanças que não existem, esperanças falsas, quando a única esperança só pode existir no coração de uma pessoa quando ela busca nas Escrituras, quando ela busca na palavra do Senhor. Então se esvazia de ti mesmo hoje, dobra o teu joelho, faça uma oração, se arrependa dos teus pecados,
se arrependa da tua prostituição, do adultério cometido, se arrependa das imoralidades sexuais, se arrependa da lascívia, se arrependa da cobiça, se arrependa daquilo que tudo que Deus não tenha prazer e começa a ter prazer nas coisas que o Senhor tenha prazer. Hoje o Senhor te proporciona a oportunidade de você se arrepender. Então se arrependa e começa a ter uma vida santa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. A palavra nos adverte a ser santo como o Senhor é santo. Sem santidade ninguém verá a glória do Senhor. Hebreus 12. A palavra do Senhor nos diz que há uma nuvem de testemunhas, observando, enxergando tudo aquilo que é pronunciado dia após dia pelos crentes, e não só pelos crentes, mas também por todos que há sobre a poeira da terra. Então, irmãos, em Romanos 6, 23, a palavra também nos adverte que o salário do pecado é a morte. A recompensa do teu pecado vai ser a tua morte. Romanos 7, a palavra do Senhor também diz que o homem não faz aquilo que quer, mas faz aquilo que não quer. O que significa isso? Talvez você não quer fazer o pecado, você não quer continuar nessa vida miserável, desgraçada, pecaminosa, mas você não tem tido força suficiente para sair, você não tem tido força suficiente para se livrar do mal. Então isso significa que o Espírito Santo não está dentro de você, porque se o Espírito Santo estivesse dentro de você, você então teria um dom chamado domínio próprio, um dos frutos do Espírito Santo. Se você não tem o domínio próprio, significa que você não tem o Espírito Santo. Então você deve buscar pelo Espírito Santo, isso com jejum, choro e pranto. Só assim veremos a glória do Senhor. Pois sem o Espírito Santo, ninguém terá os frutos que nos é necessário para vencer a guerra. Então, irmãos,